Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um encontro reflexivo da obra O Consolador. Vossa presença muito nos alegra, muito nos honra. Você poderá ajudar o programa, mas principalmente a divulgação da doutrina dos Espíritos do Espiritismo, se você der a sua boa noite, né? Na Rede Mundial de Computadores tem o Facebook, o YouTube, o Instagram. Dizem a equipe técnica aqui presente, o Lindmar e o Max, que no YouTube, se você der boa noite e fazer observações, o algoritmo da Rede Mundial de Computadores possibilita mais pessoas chegar à doutrina dos Espíritos. Na bancada estão os dedicados irmãos de jornada evolutiva, os facilitadores do estudo. Da minha direita para a esquerda, o Caetano, o Sr. José Nilson e o Wilson. Sejam bem-vindos. Continuidade ao estudo, e hoje na questão 77, começando a falar sobre botânica. Então a pergunta é: os espíritos se preocupam com a botânica? E a resposta: na botânica encontrais as mesmas incógnitas dos princípios, apenas explicáveis pelos fatores transcendentes, o que prova a atenção do plano espiritual para com o chamado reino dos vegetais. Esse departamento da natureza, campo de evolução como os outros, recebe igualmente o sagrado influxo do Senhor, por meio da assistência de seus mensageiros, desde os pródromos da organização planetária. Recordai-vos de que o homem é discípulo numa escola, que o seu raciocínio já encontrou organizada pela sabedoria divina. E em nome daquele que é a origem sagrada de nossas vidas, amai as árvores e tende cuidado com o campo, onde florescem as bênçãos do céu. Ai, que beleza, né? Eu sou José Nilson, que tem uma experiência, né? Eu fui também professor de biologia um bom tempo e dei muitas aulas de botânica lá atrás ainda. Eu estudava medicina e dava aula de biologia para ajudar nas despesas. Aí o que acontece? As plantas, não tenha dúvida nenhuma que, como todo ser vivente, a mão de Deus, através dos seus emissários, está agindo fortemente. Como o Emmanuel diz, é preciso um entendimento transcendental para compreender as plantas. Você veja aqui mesmo no nosso planeta, as plantas surgiram bem antes dos animais todos. Ficou muitos milhões de anos as plantas sem flores, eram plantas sem flores. Na época que vai aparecer as flores, é a época que vai aparecer as borboletas, os passarinhos, porque vai fazer... Então, tudo é sincronizado com a natureza. Hoje os homens querem fazer a energia solar, trabalhar com energia solar, um exemplo. As plantas já fazem isso, já ensinam os homens há milhões de anos como é que faz o fenômeno da fotossíntese. Claro que por trás dali existe a discussão que existe inteligências. Eu defendo a ideia que tem o princípio inteligente nas plantas agindo, apesar de ter as discussões como é que ainda ela age coletivamente, individualmente, mas eu acredito que age já individualmente e é preciso aprofundar o estudo sobre isto. Então, as plantas, ele tem... Quem faz, às vezes, um bom estudo das plantas, apesar de ter uma visão coletiva, é o Jorge André tem um pensamento bom. Mas as plantas, na minha ótica, têm princípio inteligente, está
evoluindo, e as plantas têm, como o Espiritismo acredita, ela tem um corpo espiritual, tem o perispírito, tem o corpo etérico, tem o corpo mental, ela já tem o seu psiquismo, ela não tem ainda a capacidade do homem de fazer análise da consciência dela. Ela ainda está trabalhando nas sensações, mas as plantas, só o conhecimento, espíritos de alta evolução para trabalhar na evolução das plantas, porque as plantas vai preparando o terreno para depois poder chegar aos animais. Ela prepara o terreno, depois chegam os animais, para depois poder chegar aos homens. Então é um preparo. Então o homem precisa entender que as plantas podem viver sem o homem, mas o homem não pode viver sem as plantas. Ou ele se alimenta de planta ou se alimenta de animais que se alimentou de plantas. Ela é sempre uma base imensa para a evolução do homem e para o próprio homem. O homem, no futuro, ele será um grande defensor das plantas, eu não tenho um pingo de dúvida. Não com fanatismo, mas ele vai defender as plantas porque é melhor para ele mesmo a compreensão das plantas e a beleza que as plantas dão para todos nós também. O que eu vejo assim, tentar complementar, mas acho que chama a atenção da gente para observar mais, né? Pegamos isso aqui tudo já de mão beijada, está tudo pronto aqui. Agora basta que a gente analise melhor, faça uma reflexão, respeite esses seres aí, para que a gente entenda a importância que ele tem para o planeta e para nós, né? Então eu acho que nós, desde que surge aí a botânica, né, uma disciplina aí para poder você estudar profundamente esses seres, já o homem já está voltado para começar a compreender essa benesse divina que nós recebemos, que são as plantas. Então, acho que ele chama atenção aí, olha, observe melhor as plantas, né? Só para os Anilson já... Às vezes demora, né? Por exemplo, o estudo das plantas no planeta Terra, pelo menos o oficial que a gente conhece, foi com Aristóteles que começa, sobretudo o discípulo dele, Teofrausto, que ele começa a fazer estudos sobre plantas dentro das possibilidades que ele tinha. Então, aquele mundo grego lá, de uma sabedoria imensa, o Aristóteles, que chama muito a atenção para o fato, principalmente o Teofrausto, que era discípulo dele, que deixa um trabalho. Olha, também como devemos tanto o conhecimento daqueles gregos daquela época. E nas obras de André Luiz, no livro No Mundo Maior, num diálogo de André Luiz com o seu mentor, que é o Druso, ele pergunta que dentro da doutrina espírita existe uma discussão muito grande de onde o princípio inteligente realmente começa a atuar ativamente. E o Druso dá uma explicação rápida para André Luiz, mas bem profunda, que ele fala que as pedras a rolar na corrente do rio já estão desenvolvendo lapidações. Mas o principal para abordar a botânica, ele explica para o André Luiz que uma determinada árvore que dura centenas de anos na natureza, com a força do vento, onde ela se tomba para um lado, para o outro, para frente e para trás, toda vez que ela retorna para sua posição inicial, ela está desenvolvendo memória. Então olha que interessante que ele escreve para o André Luiz. Isso. Você vai imaginar que o balançar de uma árvore, sempre retornando para a posição inicial, é desenvolvimento de memória? E ele fala que é. Então a gente acha que as plantas não têm sensações, que as plantas não sofrem, né? Que as plantas não têm nada ali a se desenvolver. Então ali na explicação do mentor de André Luiz, ele já traz esse norte para nós. Interessante. Eu não sei muito bem contar esse caso, mas que me chamou a atenção, eu lembrei agora, o Divaldo estava com a questão de jovem, sexo, isso, aquilo, né? Compreender algumas coisas. E aí estava lá com o Chico Xavier, e o Chico estava no pomar, e aí falou que foi até o pomar ali perto, e falou que foi colocar sua dúvida para o Chico. Aí falou que o André Luiz falou durante 2 horas sobre sexo, a questão das plantas, fazendo uma analogia com o ser humano. Então, eu acho que se você procurar no YouTube aí, você pode encontrar isso. O Divaldo, ele narra esse fato,
e onde, porque estava naquelas angústias do jovem, de relação, não ter relação. E aí eu falo que o André Luiz, o Chico vai narrando todo um desenvolvimento acerca da reprodução das plantas, fazendo essa comparação com os homens. Olha só, ele falou 2 horas e ele ficou falando. Para você ver como é rico esse assunto e a gente às vezes não consegue nem analisar uma folha, sei lá o que, né? Você pega, por exemplo, o sexo na planta, se ele faz os cortes e mostra, por exemplo, a planta, ela tem lá o equivalente o ovário, a vagina, ela tem o equivalente, como a planta masculina tem o equivalente ao que fosse o pênis. Então, na realidade, está sendo preparado desde lá de trás. A planta, no início, tem os 2 sexos, é chamada hermafrodita. Agora não querem mais que use o nome hermafrodita, estão pedindo para mudar nas plantas. Então, ela tinha os 2 sexos. Depois, ela fica a planta masculina e feminina. Ela tem na mesma planta os 2, ela fica separada. Separada é um salto, porque agora o pólen já tem que ir para a outra planta feminina. Então, o que acontece já foi um salto. Quando chega no animal, o sexo já dá um salto. Agora os 2 vão cruzar ali, ficar... Realmente a fêmea fica de costa pela posição biológica, o jeito biológico dela. Quando chega no homem, já fica de frente. Então, é um processo que vai indo até culminar lá no amor. Mas você veja, ele vem sendo preparado isso. Quando a planta sai de uma para outra para ver, já precisa uma buscar a outra. Já é um salto no processo evolutivo, não só sexual, mas também da própria planta. A sexualidade acompanha o ser desde o início. Por isso que o entendimento de sexo precisa mergulhar na compreensão do espírito, porque o problema do sexo, ele já vem nos acompanhando, talvez há milhões de anos, não é uma coisa que começa agora. Então é profundo, com certeza. Vamos passar para outra? Vamos lá, Luiz. Então, vamos lá, questão 78, agora a gente entra na zoologia. A zoologia é também objeto de atenção dos planos espirituais? Sem dúvida, também a zoologia merece o zelo da esfera invisível, mas é indispensável considerarmos a utilidade de uma advertência aos homens, convidando-os a examinar detidamente os seus laços de parentesco com os animais, dentro das linhas evolutivas, sendo justo que procurem colocar os seres inferiores da vida planetária sob o seu cuidado amigo. Os reinos da natureza, aliás, são o campo de operação e trabalho dos homens, sendo razoável considerá-los, mais sob a sua responsabilidade direta que propriamente dos espíritos, razão porque responderão perante as leis divinas pelo que fizeram em consciência com os patrimônios da natureza terrestre. Então aqui bem interessante, ele nos chamando aqui a reflexão e ao entendimento, que nós somos diretamente responsáveis pelos nossos irmãos menores. E quando ele usa aqui o termo seres inferiores, né, para ficar claro, não é inferior no sentido de menosprezar e diminuir o animal, não. É inferior no sentido de escala evolutiva, porque antigamente a gente usava muito esse termo, né? Os seres são os animais inferiores, animais superiores. E na verdade a gente não tem nada de superior e eles não têm nada de inferior. Simplesmente nós estamos em escalas, em degraus evolutivos diferentes, né? A gente com um pouco mais aí de reencarnações à frente deles, então a gente tem um pouco mais de vivência, então nós já passamos de reinos, né? Então eles ainda estão nesse desenvolvimento. E ele deixa aqui bem claro a nossa responsabilidade com eles para a sua evolução, para o seu carinho, porque a gente... Tendo consciência disso, e através do nosso livre-arbítrio a gente vai escolher ou não cuidá-los, ampará-los e orientá-los, a gente vai responder por atitude que a gente tenha, seja positiva ou negativa em relação a eles. Interessantíssimo. Quem sabe no futuro as nossas leis humanas se aproximem, como fala Emmanuel, das leis divinas. Ora, se hoje eu, como ser adulto, se uma criança fica desamparada, ou seja, ele entende a maioridade, eu respondo... Quem não sabe já no futuro, se eu abandono um animalzinho em casa, se eu dou maus tratos, eu não vou ser também chamado à reflexão diante da sociedade. Olha, caminhando para o futuro, né, quanto mais evoluída a sociedade, esse olhar
perante os nossos irmãos, seja os animais domésticos ou os irmãos da natureza, os pássaros que são os agricultores de Deus. Então veja a nossa responsabilidade. É isso aí. Você vê, se o homem, às vezes, ele precisa estar tudo tão interligado e faz desse processo evolutivo, se o espírito do homem, esse princípio inteligente, em alguma época, não nesse planeta, geralmente em outros planetas, nós já ocupamos o corpo equivalente do animal no processo evolutivo. Agora, a gente fica, por exemplo, o animal já é um salto, você vê as plantas, os animais no salto. Antes ainda, tem lá, por exemplo, bactérias. Nós temos milhões e milhões de bactérias dentro do nosso corpo e se não tivesse ela, nós teríamos dificuldade de sobrevida. Então nós precisamos das bactérias. Imagine se não tivesse bactérias no nosso organismo, no processo digestivo, aquelas bactérias é tão importante. Imagine se ela não existisse, ia dar problema para nós. Então, se nós precisamos de bactérias, imagine do animal. Como, por exemplo, as nossas crianças na fase evolutiva nossa, ela precisa ainda do leite. E o leite nós vamos encontrar em quem? É na vaca, é na cabra, é na ovelhinha. Nós precisamos ainda desses seres que precisa. A quantidade de alimentos nossos que está em cima do ovo, do leite, fora quantas variedades imensas. Eu não estou dizendo nem da carne, porque tem gente que diz, já dispensa carne, mas um número grande. Então, na realidade, está tudo ligado. Então, quando o homem estiver mais evoluído, com certeza ele terá um respeito melhor pela natureza. Mas também não será um respeito fanático, porque tem pessoas aí que valoriza mais o animal do que o ser humano. Não é assim. Mas também vamos ter um respeito muito grande pelos animais, sem sombra de dúvida. Legal. Vamos continuar? 79. Como interpretar nosso parentesco com os animais? Considerando que eles igualmente possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino hominal, como por nossa vez alcançaremos no escoar dos milênios a situação de angelitude. A escala do progresso é sublime e infinita. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza visível e invisível. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão, o anjo é divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos nosso íntimo, o santuário eterno da fraternidade universal. É bem interessante aqui que ele vai dando essa analogia, né? Mineral atração, vegetal sensação, animal instinto, homem razão. Então ele vai falando os predicados que nós vamos agregando ao nosso espírito, ao nosso princípio inteligente no decorrer da nossa evolução. E que a gente entenda como é fundamental a gente passar por todos esses reinos, porque em cada reino é um aprendizado diferente, é uma capacidade que a gente vai desenvolvendo, é um predicado que a gente vai trazendo ali na nossa oração da existência eterna, para que a gente possa se tornar o que a gente se tornou hoje. E aí então quando ele fala aqui do parentesco com os animais aqui, que a gente tem que entender que às vezes a pessoa chega para nós, quer dizer que então se a gente foi criado simples e ignorante, quer dizer que eu já fui um cachorro, eu já fui um gato, eu já fui uma árvore, né? As pessoas perguntam, não é que você já foi, mas o princípio inteligente que se tornou o que você é hoje, né? Obrigatoriamente foi necessário passar por todos os reinos para que ele acontecesse um aprendizado, para que ele acontecesse experiências, para que cada vez mais você fosse fortalecendo para chegar um dia ao reino hominal e depois angélico. Então é um assunto assim bem complexo que a gente precisa estudar bastante e entender, né, que a gente é responsável direto desde aquela pedrinha lá na natureza até chegar aí nos reinos mais altos. Por isso que o Francisco de Assis, né, ele chamava todo mundo de irmão, né? Ele tinha profundo respeito pela natureza, desde uma pedra onde ele podia encostar sua cabeça, né? Então dizem que ele é o ser que mais se aproximou de Jesus por conta desse exemplo dele
de profundo respeito com a natureza na sua totalidade, os vegetais, os animais, né, os minerais. Então, porque ele fala aqui de um modelo, né, para a gente, então Francisco de Assis aí para a gente serve muito bem, né? Porque você vê o cientista ortodoxo, normalmente, ele acredita na evolução. Ele sabe a evolução, até ele discute a evolução do animal indo na direção de seres angelicais, a evolução. Mas o Espiritismo traz a discussão, dizer a evolução parece ser discutido o problema da alma, do princípio inteligente. Aí entra a história da reencarnação. Então a reencarnação pode perfeitamente ser estudada nos animais, nas plantas, que também faz parte desse processo evolutivo, esta compreensão. Quando o homem ele foi entendendo, porque ele diz assim, mas o homem tem, como é que ele vai treinando a razão, a consciência, não é? A ideia do bem e do mal, a ideia de Deus. O instinto ele treinou lá atrás. Então você vê uma criancinha, quando nasce, a mãe coloca a mama ali na boca da criança e ela já acerta mamar. Ela coloca, ela sabe. Mas ali tem muito treino lá atrás para ele fazer isto. Então você veja na problemática do sexo. Às vezes as pessoas estão discutindo o instinto. O instinto nós já temos lá atrás. Nós precisamos agora entrar com a discussão da razão, do bem, do mal nessa parte, para ir na direção da angelitude e não ficar discutindo o sexo lá, a parte do instinto. Essa parte do instinto já está dominada por nós, não precisa ninguém vir querer ensinar isso, já está dominado pelo próprio homem. O que precisa agora é fazer bom uso desse instinto em cima da racionalidade que o homem já tem. E a racionalidade do homem indo na direção da angelitude. Ele precisa ir. Como fazer bom uso disto dentro de uma harmonia, de uma coisa que é divina, que foi Deus que criou. O sexo nem foi o homem, não começou no homem, vem lá atrás, os primeiros seres mais primitivos. Então o homem precisa agora dar o sentido nobre para isso. Então a compreensão dos animais aí, imagine a discussão da reencarnação dos animais, quanto material está aguardando os grandes pesquisadores do futuro, não é? É verdade. Você está gostando? Então deixe registrado aí, você como querida irmã evolutivo, web espectador, faça observações, coloque aí que você às vezes tem plantas, conversa com as plantas como fazia Chico Xavier, deu depoimento do seu bichinho de estimação, às vezes está ele lá, participando do Evangelho no lar, com você e outros familiares. Deixe registrado a sua participação. Agora o Wilson vai entrar no próximo tópico, né? Eu queria só fazer uma ressalva quando ele falou, o Dr. Janilson falou da amamentação do instinto, só para ilustrar, quando a Adalgisa chegou num bebê de 45 dias. Lembra pro povo quem é a Adalgisa? A Adalgisa é a porquinha que a gente tem lá no instituto, né? Uma mini pig. E aí, na semana seguinte, nós recebemos uma cadela que a gente depois colocou o nome de Francisca, com 5 filhotes e ela estava amamentando. E a Adalgisa, a porquinha, quando percebeu que ela estava amamentando, ela ficou atiçada pelo cheiro do leite e ela queria de qualquer jeito mamar. E eu ficava evitando porque eu com medo que a porquinha de alguma forma machucasse a tetinha da Francisca. Mas quando eu dei a primeira bobeada, quando eu fui ver, tava os 5 filhotinhos mamando e a Adalgisa lá no meio deles também. E foi assim durante aí quase 40 dias, toda vez que os filhotes mamavam, a Adalgisa estava lá no meio deles. Então, o instinto dela, né, de alimentação, do leite materno, a Francisca, a cadela também no instinto materno, também acolheu ela. E hoje é muito engraçado que a Francisca, eu percebo que ela tem muito mais amor pela Adalgisa do que pelos próprios filhotes. Se alguém pega ela, ela vai, quer proteger. Então a gente vê dentro da natureza esse amor se desenvolvendo já. E são laços inquebrantáveis que com certeza esses dois princípios inteligentes aí, a Francisca e a Adalgisa, vão levar para o resto das suas existências aí. Muito bom, muito legal. Muito bem. Muito bom mesmo. Vamos lá? Então vamos lá, vamos entrar em ciências combinadas agora, a questão de número 80. As chamadas ciências combinadas, entre as quais a história, a geologia e a geografia, surgiram no mundo
tão só pelo esforço dos espíritos aqui encarnados? E a resposta: indiretamente. As criaturas humanas têm recebido em todas as épocas a cooperação do plano espiritual para a edificação dos seus valores mais legítimos. As chamadas ciências combinadas são expressões do mesmo quadro de conhecimentos humanos, com igual convergência para a sabedoria integral no plano infinito. A história, como a conheceis, não é uma estatística de acontecimentos do planeta por meio de palavras. Todas elas são processos evolutivos para os valores intelectuais do homem, a caminho das conquistas definitivas de sua personalidade imortal. Então aqui ele está chamando a gente, quando Emmanuel pergunta para Emmanuel aqui se essas ciências, né, que ele fala aqui, história, geologia e geografia, se desenvolvem única e exclusivamente pelo esforço de nós homens encarnados. E ele fala, em parte, porque tudo que existe no plano terrestre é uma inspiração divina. A gente sabe que tudo que a gente edifica, constrói aqui, geralmente é uma cópia do que já existe lá no plano espiritual. Então aqui ele deixa claro que a gente precisa ter o nosso esforço para buscar o conhecimento, para desenvolver determinados pontos que a gente escolha desenvolver, mas que o tempo todo, durante a história, a gente é sempre inspirado, as pessoas-chave são inspiradas como bandeirantes para desbravar aquele determinado assunto, e aí a partir daquele bandeirante que trouxe aquela introdução naquele assunto, outros por detrás dele virão, e aí ramificará cada vez mais, abrindo aí a abrangência de entendimento de todos nós que estamos encarnados. Ele coloca história, geologia e geografia. História, geologia e geografia. Você vê como, porque às vezes você vê professores de história, é muito comum, nós estamos na fase agora, tem isso, professores de história com a visão eminentemente materialista. E ele dizendo que isso faz parte do processo evolutivo do homem quando faz essas ciências combinadas. Na realidade, é para ajudar a evolução do próprio homem. Por exemplo, o camarada querer entender a história sem trazer a compreensão espiritual no processo evolutivo e até mesmo essa combinada, como ele vai ter dificuldade. Então precisa sempre no sentido da evolução do homem, mas evolução do homem, evolução em quê? Evolução na direção de Deus. Evolução na direção de Deus, ele vai viver socialmente melhor, ele vai viver harmonicamente, ele vai ter mais paz, ele vai ter progresso material e espiritual. É sempre pensando nisso, mas se ele não pensa nessa união, ele vai ter dificuldades. Então, por isso, e abre o leque, porque você veja, a geologia abre um leque de entendimento grande, a geografia também abre, porque ele, ao conhecer inicialmente aqui o planeta, os rios, mares, vai conhecendo, mas ele também abre um leque do entendimento do mundo, do universo, indo nessa direção, e depois vai culminar com a ideia de Deus, que Deus está permitindo o homem trazer isto, porque agora ele está pronto já para fazer essa união. E ele, às vezes, quer separar Deus do seu ramo de estudo, de ciência. Ele vai ter dificuldade para entender essa união sem trazer a compreensão de Deus e o mundo espiritual ajudado, não é? Caetano quer falar para os web espectadores lembrar que na doutrina espírita tem um cavalheiro que teve essa responsabilidade de mostrar a história, que é Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, certo. Pátria do Evangelho. Às vezes as pessoas não sabem que existe esse livro mostrando um pouco da história espiritual do Brasil, né? Eu estava pensando aqui, o doutor Nilson estava falando sobre essa conquista, que é uma conquista pessoal, intransferível, né? A gente vai adquirindo com o passar do tempo, das existências, mais conhecimento na área da botânica, da área da música, na área das ciências exatas. É uma conquista do ser humano, né? Quando a gente passa a falar um pouco da natureza, isso vai nos remeter cada vez mais na busca do Criador, porque é evidente isso. É tão evidente que a gente, às vezes, não percebe esse processo da história do ser humano, como é que isso se dá, como é que aconteceu.
porque tudo tem um traçado assim histórico, né? Eu tenho um mapa mundi lá no meu trabalho que eu fico analisando ele dentro dos processos históricos que aconteceram de cada nação e para onde está convergindo as coisas, a situação atual e como tudo são ciclos na vida, então a gente tem tendência a repetir algumas coisas que vai chegar num ciclo, né? Que termina um ciclo, inicia um outro ciclo e que às vezes também nós estamos no final de um ciclo de provas e expiações e querendo ir para um ciclo de regeneração. Então, esse processo, ele é uma conquista do espírito. Agora, para você perceber isso, você precisa estar conectado com a natureza. E se conectar com a natureza é se tornar um pouco mais sensível mesmo, né? Essa sensibilidade é que vai permitir que você veja coisas que um bruto não vê. É que o outro, a ignorância do outro, coitado, ainda ele não permite que ele tenha essa sensibilidade de enxergar o belo da natureza. Então, eu vejo aqui que nessa parte, principalmente da história, ela nos remete a ter mais sensibilidade, né? E sempre a arte, por exemplo, tem um filme passando agora que fala na época da escravidão e fala das mulheres guerreiras, né? E era uma época também machista, lógico, e que coloca assim a mulher rei, E eram aquelas africanas fortes que elas lutavam e conquistaram uma parte lá, um território, a sua liberdade, mas através da força, da guerra. E é um processo histórico marcante e hoje vem recordar isso para mostrar, às vezes, coisas que nós poderíamos ter evitado ou coisas que nós poderíamos ter alimentado mais, para mostrar a necessidade do ser humano de mudanças, de transformação. Então, dentro da história, ela é rica em ensinamentos, né? A gente que às vezes não percebe isso, mas fazendo essa análise, quem puder assistir é a Mulher Rei, Ganesha lá, que fala, aquele grupo de mulheres, você vai entender uma parte do início ali da escravidão na África, toda essa luta, e também a questão dos portugueses, dos espanhóis, dos próprios negros que comercializavam, para poder entender a evolução do ser humano nesse processo histórico, que é onde a gente vai se sensibilizando mais, vai respeitando mais o seu semelhante, os animais, as plantas, né? Então eu acho que o Emmanuel aqui está chamando muito a atenção para analisar um pouco a nossa história, não só a história do planeta, mas a nossa história de vida, porque o tempo vai passando, você vai envelhecendo e você já tem uma história aí para poder ser analisada e ver qual vai ser o final dessa história. Como é que você deseja que seja o final dessa história nessa presente vida? Então, eu acho que vale a pena a gente ler o livro aqui e fazer essa análise. Talvez eu tenha fugido um pouco, mas é porque foram coisas que vieram na mente assim, para poder... São lembranças, né? Sim. Ótimo. Eu não sei se tem mais tempo. Tem mais tempo, mais de uma pergunta, né? Então vamos lá. A questão de número 81 agora. Nos planos espirituais, a história das civilizações terrestres é conhecida nas mesmas características em que a conhecemos por meio dos narradores humanos? Pergunta muito interessante, hein? A descrição dos fatos é aproximadamente a mesma. Todavia, os métodos de apreciação dos acontecimentos e das situações divergem de maneira quase absoluta. Muitas vezes, os heróis nos livros da Terra são entidades misérrimas na esfera espiritual. Verifica-se então o contrário. Conhecemos espíritos altíssimos que vieram do mundo coberto de virtudes gloriosas e que não constam de nenhuma lembrança da humanidade. Os altares e as galerias patrióticas da Terra foram sempre comprometidos pela política rasteira das paixões. Poucos heróis do planeta fazem jus a esse título no mundo da verdade. É por essa razão que a história do orbe, sendo exata,
no concernente à descrição e à cronologia, é ilegítima no que se refere à justiça e à sinceridade. Interessante, né? Falando, então, às vezes, os ídolos que a gente elege como pessoas ícones para nós na sociedade, às vezes, pessoas que se destacaram, grandes generais, às vezes numa guerra, que a gente aí homenageia, às vezes, com o nome de ruas, praças, né? Que se estuda nos livros de histórias. A gente muitas vezes vê nas obras psicografadas que são entidades paupérrimas ao chegarem no plano espiritual, porque acabaram tendo escolhas muitas vezes equivocadas. E pessoas que passaram ali numa vida simples, tranquila, pacata, ao ainda adentrarem no plano espiritual, são recebidas como verdadeiras holofotes, vamos brincar assim, né? Pontos de luz. Então, às vezes, a pessoa conversa com a gente e fala assim: puxa, eu estou tão desanimado, eu sou simplesmente a merendeira da escola. E aí lá na escola tem a diretora, tem as professoras, tem os médicos, são pessoas tão importantes, e eu me sinto alguém ali, às vezes, tão insignificante dentro daquele grupo ali de trabalho. Então, para que a gente entenda, não existe ninguém melhor do que outro num grupo. Às vezes a gente acha que o nosso trabalhinho ali simples, devagar, tranquilo, a gente não tem a ideia da importância daquele trabalho para ajudar aquele grupo todo que está ao nosso entorno, né? Com certeza, isso você fala, por exemplo, da escola. O porteiro, a diretora, todo mundo são importantes. Se o porteiro for grosseiro, mal educado, não prestar atenção, vai entrar pessoas que não podiam entrar na escola e vai criar transtorno. A merendeira, aquela alimentação vai ajudar muito aquelas crianças que estão ali, e se não for bem feita, vai dar problema, pode fazer mal feita, dar diarreia, dar vômito e dar uma série de coisas. Com certeza tudo se encaixa. Por exemplo, às vezes eu digo isso porque tem médios no centro espírita, fica preocupado, mas o outro é o diretor, é o presidente, eu sou médico. O médico é um agente de saúde. É muito importante você entender, compreender isso. É muito importante a participação, desde que trabalhe em equipe e vá na direção de ajudar no bem e não se coloque como posição maior, como uma trabalhadora de Cristo. É isso que dá certo. Na história que ele está chamando a visão, é diferente. No meio do Espiritismo tem um livro que eu convido vocês a ler, chamado A Caminho da Luz. É um dos melhores livros do Espiritismo. Com certeza, no meio dos 10 livros do Espiritismo, esse livro está no meio, dos 10 bons. Esse Caminho da Luz, ele vai mostrando a evolução, às vezes, do povo da Índia, da China, da Grécia, do Império Romano. Ele vai mostrando como ali tem uma história espiritual por trás daquilo, que às vezes as pessoas não percebem. Ou ele acha que os gregos juntou aquela multidão de espíritos, cada um melhor do que o outro ali naquela época. Tinha o dedo espiritual escrevendo aquela história. Ou ele pensa que o povo hebreu não tinha o dedo espiritual escrevendo. Ou ele pensa que o Brasil, para ser a pátria do Evangelho, não tem o dedo espiritual. As pessoas às vezes não entendem por que é que o Brasil é o país mais católico do mundo, o país mais espírita do mundo, os evangélicos crescem tanto. Tem o dedo espiritual aí, porque para levar na direção do Evangelho de Jesus. Aí o cara diz, mas essa diferença entre uma e outra, não tem problema, o mestre na hora certa, ele sabe puxar o pauzinho e vai encaixar todo mundo. Então está todo mundo fazendo o seu trabalho dentro das possibilidades daqui cada um para alcançar. Então eu vejo com muito respeito cada igreja evangélica dessa, cada igreja católica, vejo com muito respeito, uma igreja ortodoxa que tem menos aqui no nosso meio, o anglicano tem menos também, mas temos, porque todos estão contribuindo para essa história. Então, esse olhar da história com o outro, às vezes a pessoa dá uma homenagem aqui, e às vezes a pessoa fazia até o trabalho contrário. Trabalho contrário. Tem gente que é homenageado aí como um grande líder das florestas, e o cara foi prejudicar as florestas e o povo veio como um grande líder. E aqueles espíritos que trabalharam anonimamente para a existência daquela floresta, ninguém nem sabe. Isso assim. Então o olhar é um olhar diferente. Esse olhar da história, a história com um olhar espiritual,
ela fica um pouco diferente dessa história com o olhar humano, principalmente se ele trouxer a compreensão materialista para a história. Aí então ele vai ficar bem pequenininho o olhar dele. Caetano, alguma observação? Não está no final já, Então, né? temos um minutinho. Um minutinho. Pessoal, então vou deixar aqui um dizer no ar aqui para vocês procurarem em casa para ver essa questão da pessoa que se valoriza como ser imortal, como ser iluminado, filho de Deus, e que isso que é importante, né? Então, você pode pegar um cara que nasce como príncipe e vai ter acreditar ele que ele tem todas as honrarias no mundo espiritual. E outro nasce, às vezes, escravo e acha que ele não vale nada. E quando ele passa para o outro lado, ele vai ver que ele vai ter todas as benesses aí daquela situação que ele enfrentou. Então, clica aí, procura na internet Mary Jane Jones, que você vai ver a primeira negra que leu, escreveu nos Estados Unidos, filha de escravos, e que ela montou hospitais e escolas. Você vai ver a história dessa mulher. Na próxima quarta-feira, do Estudos do Consolador, nós vamos conversar sobre essa mulher, Mary Jane Jones. Muito bom. Então, nós agradecemos aos facilitadores. Estão da minha esquerda para a direita, agora o Wilson, José Nilson, o Caetano, a equipe técnica presente, o Lindmar e o Max, em ordem alfabética, e principalmente a você, que abriu as suas portas espirituais, emitiu bons pensamentos e está registrando as informações, seguindo os passos luminosos do Mestre Jesus, consolando as nossas vidas. Com a permissão divina, estaremos daqui a 15 dias juntos estudando a obra O Consolador. Muita paz. Tchau, tchau. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.